Eu sou Marcelo Ridente, professor de titular de Sociologia aqui no IFCH da Unicamp e trabalho na Unicamp desde 1998, portanto esse ano completo 25 anos no meio do ano. É um prazer estar trabalhando com vocês durante todo esse tempo e falando agora de uma coisa nova, que é a produção de um romance histórico, que está muito relacionado às pesquisas que eu fiz nesses anos todos. O romance se chama Arrigo, da editora Boitempo, e eu tenho trabalhado nele nos últimos anos e finalmente ele ficou pronto, expressando aí um desejo que eu tinha, um projeto que eu tinha desde a juventude e que acabou se realizando agora. Eu achava até que eu nunca mais ia fazer esse projeto juvenil. Eu lembro que quando eu li Os Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu pensei, eu ainda vou escrever um livro com um personagem de esquerda que seria uma espécie de um Brás Cubas de esquerda. Olha que pretensão, né? Mas isso ficou na minha cabeça e ao longo dos anos eu anotava as anotações, colocava dentro de uma pasta e pensava, acho que essa pasta eu nunca vou usar. E de fato, agora eu recuperei aquela pasta e muito pouco dela eu usei. Mas algumas ideias ficaram, por exemplo, essa mesma de trabalhar com um personagem inspirado lá no Machado de Assis, mas inspirado também em outras personalidades da esquerda brasileira. Então eu inventei esse personagem, o Arrigo, que era menino durante a greve de 1917 em São Paulo. A mãe dele trabalhava no cotonifício Cresp. O padrasto dele, que é primo da mãe, era um italiano, que era o tio Mário, que era anarquista, né, e o Arrigo trabalhava com ele na imprensa, e eles se envolvem lá na greve de 17, e a partir daí vou contando a história do Arrigo, as tragédias familiares também que foram acontecendo com ele. Ele depois se torna membro do Partido Comunista e vai lutando ali. Tem a revolta de 24 em São Paulo, depois 32, aquelas que muitos chamam da intentona comunista. O Arrigo aí vai preso nesse meio tempo, ele ficou quase um ano preso durante o governo do Arthur Bernardes, que governou com o estado de sítio no Brasil. Depois ele foi para a Espanha lutar na Guerra Civil Espanhola, depois na Resistência Francesa, assim como, por exemplo, um personagem real que existiu e que é personagem do romance também, chamado Apolônio de Carvalho. Tem um livro bonito chamado Vale a Pena Sonhar. Tem também um documentário chamado Vale a Pena Sonhar sobre a vida do Apolônio, mas o meu Arrigo não é o Apolônio, ele é amigo do Apolônio. Os dois lutaram juntos na Espanha e na França, mas cada um teve a sua vida. E depois ele volta para o Brasil, vai participar do processo de democratização. Depois, nos anos 60, cria um grupo guerrilheiro, acaba sendo preso, torturado, e todas essas aventuras eu vou contando, assim como as namoradas que ele teve ao longo da vida, né? O Arrigo era um adepto do amor livre, embora ele tivesse uma companheira frequente ao longo dos anos, que era a Aurora, que era uma professora de literatura na USP, escreveu uma tese sobre o Carlos Drummond de Andrade, e aí vou contando as peripécias, né, e as tragédias também do Arrigo ao longo de 100 anos, tudo com um certo tom, com muitos personagens em formato de folhetim. O livro tem capítulos curtos, um encadeado no outro, com muita ação, com muitos personagens, e atravessando 100 anos de história pela vida do Arrigo, tentando criar uma aproximação, uma simbiose entre a vida pessoal dele e dos companheiros dele com a própria história do Brasil naquele tempo, né? E se você me perguntar por que é que eu resolvi fazer isso agora, né? Eu diria que tem dois motivos conjunturais que me espicaçaram, né? Um foi fazer 60 anos. Quando eu fiz 60 anos, eu vi aquele número 60, eu tenho que realizar os últimos projetos aí, porque a gente não sabe o que vai ser do futuro. Então eu terminei um livro chamado O Segredo das Senhoras Americanas, que foi lançado ano passado, fruto de 10 anos ou mais de pesquisa, inclusive muita nos Estados Unidos, na França, onde eu fui professor visitante, em Colômbia e na Universidade de Paris III, e ao mesmo tempo esse outro projeto paralelo, né,
que foi muito, para mim, significou muito também pela conjuntura que nós vivemos no Brasil, que quando eu completei 60 anos, coincidiu de nós termos a penúltima eleição no Brasil, que levou à presidência da República alguém que elogiava um torturador. Então, pelo voto direto. Então, como isso foi possível? Sendo que eu a vida inteira estudei justamente esses movimentos contra a ditadura, contra autoritarismos, pela democratização, pela socialização da sociedade brasileira. Como é que um cara de extrema direita ganha essa eleição? Então, eu achei que eu tinha que dar uma resposta que não era só acadêmica, tinha que ser uma coisa mais existencial, mais pensando nas pesquisas, nas pessoas todas que eu entrevistei ao longo da vida, pensando nas lutas sociais, para além de uma comprovação rigorosa, empírica, mas que envolva esse aspecto humano de realização pessoal, de combate mesmo a essa situação que nós vivemos nesses últimos tempos e que continua nos ameaçando, né? E que eu trato no livro esses momentos da história do Brasil com um especial interesse, né? O governo do Arthur Bernardes, que governou sobre o estado de sítio na República Velha, a ditadura do Getúlio, depois o nazifascismo na Europa, a luta contra o Franco, depois contra o Hitler e o Mussolini, particularmente na França, depois o golpe de 64, a ditadura militar. Eu coloco sempre os personagens nessas situações limite que envolveram muita violência, que envolveram muita indignação, reação, tudo que eu estudei, no fundo, ao longo da vida, mas com um registro agora mais existencial, mais amoroso, mais afetuoso, fugindo da necessidade de comprovar teses, né? O livro não tem nenhuma tese aqui, né? Mas são as lutas das pessoas tratada numa chave realista, mas ao mesmo tempo dentro de uma situação surrealista, porque o livro começa com um narrador. Eu crio a personagem também do narrador, que vai visitar o personagem principal, que é o Arrigo, que já é um senhor velho, né? Ele está escrevendo a biografia do Arrigo e dos companheiros dele, e encontra o velhinho lá num edifício abandonado no centro de São Paulo, desses que estão caindo aos pedaços, e o velhinho está inerte na cadeira. Ele imediatamente resolve buscar ajuda médica, só que não consegue sair porque a porta emperrou. E é um apartamento tão antigo que não tem interfone, não tem nada. O Arrigo esqueceu, aliás, o Arrigo não tinha internet, não tinha nada na casa dele, nem telefone. O próprio narrador esqueceu o celular na casa dele, então ele ficou imóvel. Então eu crio essa situação que faz com que ele fique preso junto daquele senhor, que é quase que um herói, um ídolo para ele, e que ao mesmo tempo ele não sabe se está vivo ou está morto. Então é uma situação surreal que remete a um filme surrealista do Buñuel, chamado O Anjo Exterminador. Só que no Anjo Exterminador é uma grande festa em que aristocratas ficam presos num lugar que as portas estão abertas. É um mistério porque que eles não conseguem sair, é uma coisa que é muito surreal mesmo. E aqui também, efetivamente, se você olha de um ponto de vista realista, é difícil alguém ficar alguns dias preso num apartamento sem conseguir sair. Mas o narrador fica ali com o Arrigo, né? E aí começam a aparecer os fantasmas na casa do Arrigo, né? Alguns fantasmas que habitam a casa dele, o pai dele, que tinha sido um aristocrata, um amigo que, não vou contar aqui para não estragar a história, mas um grande amigo de juventude, porque na infância o Arrigo teve grandes amigos, né? Então era o Arrigo, que entra no Partido Comunista e teve toda uma história atribulada com o Partido Comunista, o Lino, o Abelino, que depois virou trotskista, a Diana, que é uma moça guerreira, né, e que inclusive lutou também na Guerra Civil Espanhola e depois na União Soviética como franco-atiradora, depois tem toda uma história também da Diana, e um amigo dele, que é o dito Cabeção, que era um aluno brilhante, mas acabou fazendo carreira como jogador de futebol no Corinthians, no tempo ainda do amadorismo, e depois como funcionário público. Esse é o personagem que é trabalhista. E depois um outro amigo que aparece, que é o Irineu,
que mais tarde terá 2 filhos, todos cristãos. Então aparece também a esquerda cristã nas figuras do Irineu, e do Mateus e do Lucas, que são os filhos deles. E ao mesmo tempo a Luna, Doroteia, falei da Aurora, as várias namoradas que o Arrigo teve, as várias amigas. Então os amores, os ódios e também as lutas internas, especialmente durante a Guerra Civil Espanhola, nós vamos ver alguns conflitos aí, né, entre o tio Mário, que era o tio do Arrigo, que é o personagem principal, que foi também lutar na Espanha, e na Espanha houve uma luta fratricida entre as próprias forças que eram contrárias ao franquismo. E essas lutas estão retratadas, eu não vou dizer como aqui, senão vou dar spoiler, né, mas estão retratadas no livro, nas tramas de amizade, mesmo de namoros, entre personagens do livro, que todo ele é traçado. Então, nesses dramas das pessoas, tem muito de comédia também, algumas personagens que são um pouco cômicas. Tem uma que é a Carmen, uma espanhola que foi a primeira namorada do Arrigo, veio pequena para o Brasil, e era um tipo um pouco oportunista, inspirado na Marcela. Marcela é aquela personagem que também foi a primeira namorada do Brás Cubas, do livro do Machado de Assis, né? Que aqui é totalmente recriada, mas é inspirada naquela Marcela, essa agora a Carmen, que depois, em 64, por exemplo, ela participa naquela campanha Doe Ouro para o Bem do Brasil. Ela é uma das articuladoras da campanha, depois foge com um pouco de ouro que ela roubou na campanha. Tem toda uma história. Depois o Arrigo vai encontrar com ela na França, quando ele está exilado. Tem então essas histórias que são trágicas às vezes e que são, ao mesmo tempo tem um pouco de comédia. E eu tento aí, essa matéria que é a história da esquerda, que eu estudo desde que eu tinha 22, eu estudo aqui quase 40 anos, 40 anos, eu tenho 40 anos que eu estudo esse tema e que eu resolvi abordar de um ângulo ficcional, né, juntando a história com a história, né? Ainda não existe uma história num único volume da esquerda brasileira, que isso é muito complexo, mas eu tentei sintetizar uma história vibrante, ficcional, ao mesmo tempo muito fundada em fatos objetivos que transcorreram aí desde a greve de 17 no Brasil, em São Paulo e também em outros lugares, até o momento da penúltima eleição, que a extrema-direita estava chegando ao poder. Então, de 17 a 17, ou 18, né, nós temos aí 100 anos de história que eu tento revisitar de um modo ao mesmo tempo realista e fantástico nesse livro chamado Arrigo, que eu acabei de lançar pela editora Boitempo.